Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar de um tema que para mim é bastante caro, né? Que é o tema da sensibilidade. O tema que trata do que é belo, o tema que trata da estética, né? E sobretudo, falando de sensibilidade, da forma como nós percebemos o mundo, né? Nós, seres humanos jogados aqui na Terra, e que temos a oportunidade, né, finita, quero repetir, de desenvolvermos a nossa sensibilidade e passarmos a perceber de forma mais acentuada, de perceber de forma inclusive mais aguda a beleza. O mundo tem uma capacidade extraordinária de produzir o que é feio, o que é podre, o que é ruim. Mas o mundo, por sua vez, tem a capacidade extraordinária, muito mais extraordinária, de produzir beleza. E aí eu falo em dois âmbitos. A beleza da natureza, que é um espetáculo que nos é oferecida pelo mundo e muitas vezes a gente não sabe apreciar, inclusive a gente contribui para a destruição disso. E a beleza que está no próprio ser humano, né? Então nos é dado a chance de viver no meio da beleza, mas para que a gente perceba, para que a gente se emocione com tanta beleza que há no mundo, é necessário que a gente desenvolva nossa capacidade sensitiva. Eu não creio que a sensibilidade seja uma questão de dom, né? Eu não creio que a sensibilidade esteja no plano do divino. A sensibilidade é uma habilidade que nós desenvolvemos na medida em que nós interferimos no mundo, na medida em que o mundo interfere na gente. E nessa relação, né, dos seres humanos com o mundo, os seres humanos podem ou não desenvolver essas capacidades. Eu lembro, são muitas passagens da minha infância, da minha adolescência, em que eu assistia TV com a minha mãe, e em muitos filmes, muitos finais de novela, eu lembro aqui, a minha mãe se derramando em lágrimas. E eu ficava me perguntando, por que eu não choro? Né? Porque quando eu vejo essas cenas junto com a minha mãe, por que ela chora e eu não choro? E aí o tempo vai nos respondendo essas questões. E aí eu percebo que a sensibilidade ela vai, né, se desenvolvendo na medida em que você se interessa pelo mundo, se interessa em perceber as belezas que o mundo nos oferece, né? E se interessa inclusive em estar aberto para sofrer com aquilo que o mundo nos oferece de triste, né? Porque a sensibilidade ela atua tanto no plano da beleza, também como no plano do que é feio, do que nos atinge, né, enquanto seres humanos. E aí alguns seres humanos desenvolvem essa capacidade de ser sensível ao mundo ou não, né? Alguns seres humanos têm mais sensibilidade que outros. Claro, isso não é uma questão que desabona aqueles que não desenvolvem sua sensibilidade. Penso eu também que desenvolver a sensibilidade é uma questão de você se dar para o que é o belo, se dar para o que é sensível, se abrir para o mundo, para que você consiga, né, perceber o mundo de forma mais sensível, né, de forma mais contundente. Eu lembro que a palavra estética, porque assim, a estética é o campo da filosofia, é o campo filosófico que trata, né, da sensibilidade, das coisas que são belas ou não, né? A palavra estética vem de aestesis, né, que é uma palavra grega que se refere à sensação, que se refere à capacidade de sentir, que se refere, né, a estesis se refere à sensibilidade. E aí eu lembro também que a anaestesis é você cortar a sua sensibilidade, né? E daí anestesia, né? Você fica completamente desligado, né? Os seus sentidos ficam completamente desligados do mundo. Quem já fez cirurgia, como eu, e
tomou aquela anestesia geral, sabe que você fica, né, inclusive muito legal, mas deixa pra lá. Eu queria começar esse vídeo que fala de sensibilidade, né, lendo um trecho da obra, do livro de um grande amigo meu, o senhor Mário Rodrigues, senhor escritor respeitadíssimo, premiado, Mário Rodrigues. Esse livro, A Galega, que tem uma passagem que eu achei bem interessante, porque é exatamente uma medida de sensibilidade, né? Aquele que sente mais que o outro, né? Um ser humano que sente mais que o outro. Isso acontece muito também entre as pessoas, né? De uma estar mais ligada sensivelmente à outra, né? E isso é um drama existencial importante quando tem duas pessoas e uma está mais ligada à outra que a outra. E aí o trecho do livro diz: era um tempo em que ainda se mandavam cartas. Ele esperava, ansioso, a visita do carteiro. A visão da displicente caligrafia feminina causa sempre um baque gástrico dentro dele. Isso é sensibilidade. Responde às cartas imediatamente. Capricha na letra cursiva, nas citações e nas paráfrases. Mas as respostas dela demoram semanas. Isso é falta de sensibilidade. Na dobradura das cartas, ele coloca mimos. Uma pétala de rosas que seriam dela, grãos de areia de uma praia onde deveriam ter estado juntos, um ingresso para um show da Calcanhoto, a que ele fora sozinho. Trechos de uma dessas cartas. E aí observem como essa personagem vê o outro, olha para o outro, como está aberto ao outro, como a sensibilidade dessa personagem se abre à possibilidade do outro. O trecho da carta diz: o que eu vi em você? O olhar que não tinha o brilho falso de joias, mas a perenidade do que é belo. A voz, que era o meu sol. O gesto infantil de pôr a língua entre os dentes ao sorrir, que era minha refeição. Não tem como me recordar de você, porque nunca lhe esqueço. Você está aqui, em mim, cada vez que minhas pálpebras se tocam. Quanta sensibilidade. Resposta do outro ser humano que não tem tanta, não está tão ligado sensivelmente assim a esta primeira figura. A resposta diz: quando nossos sonhos se realizam, aí começa o pesadelo de verdade. Me pergunto, por que alimento um amor tão forte se não tenho coração para suportá-lo? Não me fale da beleza do abismo oceânico. Eu não possuo escafandro. É preciso escafandro para a gente observar a beleza do abismo oceânico. É preciso vestir um escafandro para a gente poder, né, para a gente ter a capacidade de observar a beleza do mundo. O escafandro que o meu amigo e irmão Mário Rodrigues coloca aqui no livro dele é a sensibilidade. É necessário ter essa roupa, né, a capa da sensibilidade, para a gente mergulhar no mundo e observar, poder ver a beleza que o mundo pode nos oferecer. Sem esse escafandro, que é a sensibilidade, a vida se torna mais triste, a vida se torna menos interessante, porque o bom, o legal, é a gente estar mergulhado na sensibilidade e mergulhado nos nossos sentidos, para a gente perceber a vida com muita força, com muito mais força. A vida, né, tem uma relação com a gente muito mais esplêndida e muito mais sublime. Aliás, os filósofos tentaram descrever o que é belo desde a antiguidade, desde Sócrates, lá no diálogo Hípias Maior, né? E aí o Sócrates diz: o belo é o que é útil, né? O Sócrates tenta definir o que é belo. O belo é aquilo que é útil, né? Em outra passagem ele diz: o belo é aquilo que nos leva para o bem. Então, uma visão ética, né, do que é belo. E no final ele chega à conclusão: olha,
O belo é o que é difícil. O belo é difícil. É difícil de perceber o belo. Então é necessário muito esforço. É necessário um esforço colossal para que a gente dome os nossos sentidos na direção de fazer com que os nossos sentidos estejam mais abertos à percepção do mundo. Dentre os tantos e tantos seres humanos sensíveis que passaram pela Terra, tem um que eu acho especialmente sensível, que tem uma forma, eu diria até absurda, de enxergar a realidade, uma sensibilidade gritante, que é o senhor Vincent van Gogh. Em uma de suas cartas, nesse livro aqui, né, Cartas a Theo, o irmão de Van Gogh, ele escrevia várias cartas, né, insistentes cartas, falando de suas condições mentais. O Van Gogh que tinha um problema, né, mental também, e penso eu que às vezes a gente pode até enlouquecer de tão sensível que nós somos. Eu desejaria muito chegar a esse estágio. E aí o Van Gogh, escrevendo para o Theo, ele descreve como ele pintou um pôr do sol. Um pôr do sol, pessoal, algo que é tão simples, algo que é grátis, algo que consegue ser inédito a cada dia. Um pôr do sol. Todos os dias nós temos a possibilidade de observar um pôr do sol novo. Todos os dias nós temos a possibilidade de pararmos um instante e nos emocionar com a beleza, né, desse Deus quando se põe no horizonte. E aí o Van Gogh relata um pôr do sol para o seu irmão da seguinte forma: não era mais que uma questão de cor e de tom. O matiz da gama de cores do céu. Primeiro, uma névoa lilás. Aliás, pôr do sol quando está lilás é belíssimo. Primeiro, uma névoa lilás, na qual o sol vermelho está meio coberto por uma nuvem violeta escuro, com uma delgada beirinha de vermelho brilhante. Perto do sol, reflexos de vermelhão. Mais acima, uma faixa amarela que se torna vermelha e azulada mais ao alto. E então, aqui e ali, nuvens lilás e cinza, que recebem os reflexos do sol. O solo era uma espécie de tapeçaria de verdes, cinza castanho, mas cheia de matizes e formigamentos. A água do pequeno riacho brilha neste solo colorido. Então eu fico imaginando que se você tem a capacidade de enxergar um pôr do sol, né, com a quantidade de detalhes que o Van Gogh observava, você só pode ser uma pessoa muito feliz, né? Eu lembro de uma obra do Van Gogh, A Noite Estrelada, que é de uma beleza estonteante. Eu vou depois tentar colocar alguns vídeos, alguns links aqui que falam sobre essa obra. E eu fico me perguntando, né, e desejando ter a capacidade que o Van Gogh tinha. Não de pintar, óbvio, mas de olhar. Né? É aquela ideia de que a beleza está no nosso olhar. E o Van Gogh, de dentro de um manicômio, né, pinta A Noite Estrelada, essa obra que é belíssima, talvez no auge de sua loucura, e ele pinta essa obra que é uma explosão de brilho, uma explosão de cor no céu, né? O céu absolutamente aberto para o Van Gogh, e o Van Gogh aberto, né? com os canais de sensibilidade abertos para essa visão espetacular que ele tem do céu ali. As estrelas como que explodindo, né? O céu em redemoinhos. Então, uma sensação de poder observar a beleza da natureza, a beleza da noite, da forma mais sublime possível. E aí é interessante porque o céu aparece completamente agitado, o céu aparece completamente cheio de explosões, mas ao mesmo tempo no horizonte, as casas, né? Aquela calmaria. Então, enquanto Van Gogh está explodindo de sentimento, enquanto Van Gogh está, né, louco de tanta sensibilidade, o mundo dorme. Né? Ali está na madrugada e ele consegue enxergar a noite da forma mais bela possível. Isso aí
pessoal, já deixa de ser belo, já deixa de estar no espaço do que é belo e passa a estar no espaço do que é sublime. Sublime é um conceito também utilizado na filosofia para descrever as sensações que são absolutamente extraordinárias. Sublime é uma palavra que quer dizer o que paira acima do que é normal. Sublime é o que está suspenso, né? Então, quando eu vejo o senhor Mário Rodrigues descrevendo, né, alguém que gosta de alguém e a maneira como essa pessoa vê, a maneira como essa pessoa enxerga essa outra pessoa, isso não está no plano do que é belo, né? O senhor Mário Rodrigues escreve já no plano do que é sublime. Quando eu penso na forma como Van Gogh observava o céu à noite, ou observava um pôr do sol, já não é mais no plano do belo, é no plano do que é sublime, né? Eu vou dar um outro exemplo aqui. É a forma como Machado de Assis, né, descreve quando Bentinho observa os olhos de Capitu, né? Me perdoe a leitura, não é fácil, né, ler Machado de Assis, não é fácil ler Van Gogh e não é fácil ler Mário Rodrigues. O trecho diz, né, e aí o Bentinho olhando para os olhos da Capitu, e aí como é que ele observa. Vejam os detalhes. São detalhes como Van Gogh observa o pôr do sol, como Van Gogh observa a noite, Bentinho observa os olhos de Capitu. E aí ele diz: tinha me lembrado a definição que José Dias dera deles. Olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Eu não sabia o que era oblíqua, mas dissimulada sabia, e queria ver se podiam chamar assim. Capitu deixou-se fitar e examinar. Só me perguntava o que era, se nunca os vira. Eu nada achei extraordinário. A cor e a doçura eram minhas conhecidas. A demora da contemplação, creio, que lhe deu outra ideia do meu intento. Imaginou que era um pretexto para mirá-los mais de perto, com os meus olhos longos, constantes, enfiados neles. E a isto atribuo que entrassem a ficar crescidos e sombrios, com tal expressão que... E aí vejam essa, né, relação dos olhos de Bentinho, né, longos, né, observando os olhos de Capitu, que ficavam ao olhar do Bentinho, que ficavam crescidos e sombrios. E aí continua a observação. Retórica dos namorados. Dá-me uma comparação exata e poética para dizer o que foram aqueles olhos de Capitu. Não me acorda imagem capaz de dizer, sem quebra da dignidade do estilo, o que eles foram e me fizeram. Olhos de ressaca. Vá, de ressaca. É o que me dá ideia daquela feição nova. Traziam não sei que fluido misterioso e enérgico, uma força que arrastava para dentro, como a vaga que se retira da praia nos dias de ressaca. E aí vejam, né, a imagem do mar, quando o mar está de ressaca, que o mar vai tragar tudo, vai trazer tudo para as profundezas do mar. E é necessário ter escafandro para olhar isso. E aí o texto continua. Para não ser arrastado, agarrei-me às outras partes vizinhas. Agarrei-me às orelhas, agarrei-me aos braços, aos cabelos espalhados pelos ombros, mas tão depressa buscava as pupilas. A onda que saía delas vinha crescendo, cava e escura, ameaçando envolver-me, puxar-me e tragar-me. Esses são os olhos de cigana oblíqua e dissimulada de Capitu, vistos pelos olhos sensíveis de Bentinho, vistos pelos olhos sensíveis de Machado de Assis. É de uma beleza absurda,
Isso é sensibilidade. Para terminarmos, eu gostaria de falar para vocês como um poeta, né, o senhor Pablo Neruda, um dia olhou para o sorriso de alguém, que eu não sei, né, de quem se trata, e expressou. É impressionante como a sensibilidade nos dá a capacidade tanto de observar quanto de expressar a beleza que nós observamos. A isso, só alguns raros seres humanos, como o senhor Pablo Neruda, como o senhor Machado de Assis, Van Gogh e o senhor Mário Rodrigues, são capazes de expressar com beleza aquilo que eles observam da vida. E aí o Pablo Neruda diz: tira-me o pão, se quiseres, tira-me o ar, mas não me tires o teu riso, não me tires a rosa, a flor de espiga que desfias, a água que de súbito jorra na tua alegria, a repentina onda de prata que em ti nasce. A minha luta é dura e regresso por vezes com os olhos cansados de terem visto a terra que não muda. Mas quando o teu riso entra, sobe ao céu a minha procura e abre todas as portas da vida. Meu amor, na hora mais obscura, desfia o teu riso. E se de súbito vires que o meu sangue mancha as pedras da rua, ri, porque o teu riso será para as minhas mãos como uma espada fresca. Perto do mar, no outono, o teu riso deve erguer a sua cascata de espuma. E na primavera, meu amor, quero o teu riso como a flor que eu esperava. A flor azul, a rosa da minha pátria sonora. Hit da noite, do dia, da lua. Hit das ruas da ilha. Hit deste rapaz desajeitado que te ama. Mas quando abro os olhos e os fecho, quando os meus passos se forem e quando os meus passos voltarem, nega-me o pão, o ar, nega-me a luz, a primavera, mas o teu riso nunca, porque sem ele eu morreria.